canções e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Causos e Causas. Muito bem, hoje no Causos e Causas recebemos o Dr. Vinícius Dias. Ele é advogado especializado em direito bancário, com forte atuação no desenvolvimento de estratégias jurídicas contra golpes financeiros e juros abusivos. Vinícius hoje é uma referência na orientação de consumidores que buscam negociar suas dívidas e recuperar o fôlego financeiro. E eu vou conversar com ele sobre temas como Desenrola Brasil, né, a defesa do consumidor e contra golpes e juros abusivos. Doutor Vinícius, bem-vindo ao podcast Causos e Causas. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar sobre esses temas. Eu queria agradecer aqui pelo espaço. É a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, nesse formato. E aí eu estou à disposição para responder perguntas que são questões que impactam diretamente a vida cotidiana das pessoas, né, na relação com as instituições financeiras. Muito bem. Doutor Vinícius, vamos lá. Né, o direito bancário lida com números, juros, né, contratos que são frios. Mas, fora do escritório, quem é o Vinícius? Né? A gente quer saber o que faz para desligar a mente desse universo de planilhas e cálculos. Eu tenho uma vida, além da advocacia, eu também atuo trabalhando em instituição financeira, então eu tenho que dar o expediente lá durante o horário correto, né? E na minha rotina eu acordo cedo, 4 horas da manhã, para trabalhar, estudar, e aí dar o expediente. E nesse período que a gente tem essa atividade além do banco, no caso a advocacia, a gente procura se dedicar ao máximo, assim, se atualizando, sempre estudando, porque são temas que uma semana tem uma decisão, na outra semana já tem outro entendimento, então são resoluções que são resoluções administrativas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, e a gente sempre tem que estar atualizado, acompanhando avidamente, né? Uhum. E o que o senhor faz para desligar desse mundo? O que o senhor faz para relaxar? Para relaxar, quando eu tenho tempo, eu tenho a minha família, assim, de noite praticamente eu não faço nada, me desligo. Eu gosto de passar um tempo lendo obras literárias, assistindo filmes. E assim, sempre quando eu posso, eu gosto de ler livros, até porque antes de eu
fazer o curso de Direito, eu tinha formação em outras áreas também. E aí a gente continua o estudo, assim, Segue, mesmo né? exercendo a O advocacia, eu estudo segue. continuo o estudo certo dessas obras. Literatura é uma coisa que eu gosto bastante também. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre os gostos aí literários, né? E hobby? Existe alguma paixão, algum hobby que as pessoas nem imaginam que Dr. Vinícius tenha? Hoje o meu hobby é só essa leitura mesmo, mas às vezes quando eu posso, às vezes a gente joga um pouquinho de futebol no videogame, uma vez perdida, mas é mais assim, é leitura e quando dá um tempo anda com a cachorra também lá na rua, eu saio andando com a minha cachorra e tem umas cachorras de rua que acompanham também, Ah. então é um bando completo assim. Hoje eu tenho feito menos, mas na pandemia eu ouvi as aulas e eu saí assim, parecia aqueles filmes assim, sabe? As cachorras acompanhando. Vai com a sua e os outros vai seguindo, né? Vai. E, Então eu sei como é que é. Doutor Vinícius, qual foi a primeira grande vitória da sua carreira que te fez perceber, caramba, é isso, né? Vou me especializar em defender o consumidor contra os gigantes do sistema bancário. é, a, a minha vitória foi mais assim, quando eu me formei, eu escrevi sobre o tema de direito do trabalho, plataformas digitais. E aí, enquanto eu estava me formando, eu já tinha passado na UAB, eu estava procurando uma área específica. E aí acabei achando assim, o tema direito bancário. Aí eu fui pesquisando, fui me inteirando, até que eu peguei um caso assim de uma idosa que foi vítima de uma fraude. Assim, acabaram fazendo uma fraude, jogando um dinheiro na conta dela. Ela acabou fazendo os PIX, fazendo mesmo assim, ciente de que estava devolvendo o dinheiro para o banco, uma quantia alta. E aí, quando eu vi que a solução dela conseguiu encontrar, eu disse, olha, assim, pela satisfação da vida dela, eu digo, é esse caminho que eu quero fazer. Eu vou fazer só essa parte contra instituições financeiras, né? Além do consumidor, na área de direito bancário ele é muito amplo, sabe? Ele envolve a relação entre instituições financeiras e consumidores, mas também entre instituições financeiras e empresas e entre que a gente chama de contratos interempresariais, assim, de direito civil e direito empresarial, que a gente é uma área bastante abrangente. Muito bem. Doutor Vinícius, o senhor é bancário. O senhor já era bancário quando se formou em advogado ou Já o concurso veio depois? até ajudou a tomar essa decisão, porque antes de eu me tornar advogado, eu já tinha aí 15 anos de atuação na instituição bancária. Então, já conhecia processos, procedimentos, e aí facilitou até fazer uma internalização da questão jurídica. Mesmo assim, a gente já consegue visualizar bem certos Sim. problemas. E o que despertou no senhor essa vontade de se formar em direito, de fazer direito? O que foi? Já era uma vontade de criança? Como é que é isso? Direito, para mim, sempre foi um sonho de criança. Sempre foi um sonho de criança, até porque quando eu era mais jovem, eu gostava muito de fazer debates políticos, tinha interesse nesses temas, e aí as pessoas próximas, minha prima, que já era formada em Direito, tinha um amigo que se foi, Emílio Vasconcelos, dizia, você deveria fazer Direito, você é uma pessoa que tem que fazer Direito, é importante. E pessoas próximas diziam. Aí quando apareceu o curso, lá na faculdade, eu tinha acabado de me formar em História. Aí eu esperei um tempo para descansar e quando foi em 2019 eu decidi, não, agora eu vou fazer o curso. Aí decidi, comecei, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei assim na minha vida. Coisa boa. O senhor falou agora há pouco sobre que seu primeiro caso foi sobre uma fraude. Vamos começar o nosso papo mais técnico falando sobre fraudes? Como é que está essa questão? Está havendo muitas fraudes nos dias de hoje e quais são as principais? As questões de fraudes bancárias, com o tempo, nesses últimos anos, elas aumentaram. Porque é o seguinte, a gente percebe, na pandemia,
houve um processo de digitalização maior na sociedade. Então, as pessoas elas saíram do espaço físico, do trabalho, e passaram aí para o trabalho virtual, a distância, né, foi aproximada. E nisso também os estelionatários eles adentraram nesse mundo digitalizado. Tem pessoas que dizem que os índices, algumas pessoas da política dizem que os índices de furtos e roubos diminuíram, mas os índices de estelionato virtual aumentaram. E aí, nesse mundo bancário, eles vêm e acaba certas facilidades, até pela oferta do serviço das instituições financeiras, porque as instituições hoje, com a inserção de instituições de pagamentos, como, eu não vou nem citar o nome, mas essas instituiçõezinhas no dia a dia, que a gente abre a conta na hora, faz uma foto e a conta Chamadas já fintechs, né? que instituições de pagamento fintechs, a gente abre uma conta hoje como se fosse comprar um pão na esquina. E essa facilidade de abertura da conta, ela deixa certas vulnerabilidades. Então, a pessoa pode abrir uma conta em nome de outra pessoa, pode simular uma foto, aquela selfie, e acaba simulando e abrindo conta de forma fraudulenta, e essas contas são utilizadas para fazer essa prática. Então, hoje, nesse ano de 2026, os golpes têm sido muito comum. Ainda é o golpe da falsa central, que não sei se você recebe, mas eu recebo acho quase todo dia. Primeiro vem uma mensagem dizendo, olha, houve uma transação na sua conta do Nubank, ou na sua conta do Banco Brasil. Uma compra no cartão no uma valor compra no X. cartão, e aí você é direcionado para uma pessoa como se fosse da central de segurança do banco. E isso é um golpe muito velho, já tem uns 5 a 6 anos esse golpe. Já tem, mas ainda tem pessoas que não têm esse conhecimento e acaba achando que houve a transação e no decurso da conversa, ou ela acaba fazendo a transação para o golpista, ou ela acaba clicando em algum link de forma que o golpista acessa o aparelho dela. Além desse, tem o outro que é o golpe do falso advogado. Eles acessam o processo judicial com todos os dados, e aí, com todos os dados, eles induzem a vítima a fazer a transação achando que estão fazendo um pagamento. Aí não só ela fazendo a transação, às vezes é a mesma coisa. Ela clica no link e eles acessam o aparelho da pessoa. E às vezes assim, eles acessam o aparelho, a pessoa não liberou o aparelho, mas só em clicar um link, o que tiver de conta bancária, eles acessam. Aí nesses casos, mesmo que a pessoa seja vítima, o que tem que ser analisado é a segurança da instituição financeira, porque em muitos casos a instituição financeira ela pode ter falhado. Aí é por isso que é bom sempre fazer uma análise técnica sobre o procedimento de transação, porque ela tem alguns deveres que ela deve cumprir, desde o dinheiro que saiu da conta até o dinheiro, todas elas, por onde o dinheiro passou. De ponta a ponta, elas têm um dever específico, alguns deveres específicos que elas têm que cumprir. Certo. E o advogado relacionado a essa questão do direito jurídico, como é que ele age em um caso como este de fraude? A pessoa perdeu tudo ali, acabou, não tem mais jeito, ou tem como recuperar? Né? Como é que é um processo para você poder trabalhar e fazer com que a pessoa tenha de volta aquele valor que ela caiu na fraude, no golpe? Esse caso é um caso bastante técnico para ser analisado, porque como eu retomando, a princípio tem que olhar o seguinte, o dinheiro, a transação, primeiro ela sai de uma instituição e vai para outra instituição financeira. Certo. Então, cada instituição, dentro dessa transação, ela tem as suas responsabilidades. A instituição de onde tinha o dinheiro da vítima, ela tem um dever, o seguinte, eu não vou falar nem de decisões recentes do STJ sobre esse tema, eu vou falar das resoluções do Banco Central. Tem a resolução que regulamenta o PIX, que é a resolução BCB, número 1, de 2020. Então, ela é como se fosse o coração do sistema PIX, do arranjo de pagamento PIX. E ela diz o seguinte, quando vai haver uma transação PIX, ele é um processo. Então, gera um sinal aqui nessa instituição, e aí esse sinalzinho vai para a instituição de onde tem a chave PIX do banco recebedor.
Quando gera esse sinal e chega no banco recebedor, o banco recebedor vai fazer uma análise como se fosse o endereço da pessoa. E vai dizer, ó, aqui nesse banco tem fulano de tal, pode ser uma pessoa física ou jurídica, fulano de tal, idade tal, perfil tal, como se fosse uma leitura de perfil. E vai dizer para essa daqui. Aí essa daqui vai olhar essas informações e vai dizer, é uma transação segura. Aí ele vai e libera o dinheiro. Mas isso acontece em milímetros de segundo. Quando esse banco recebedor tem uma chave Pix que várias pessoas já reclamaram dessa chave, dizendo que ele pratica golpes. Quando esse dinheiro sai daqui, essa informação tem que chegar nesse aqui, dizendo, ó, essa chave Pix já tem várias contestações de golpes financeiros. Aí esse aqui vai olhar e vai dizer, ó, é uma suspeita de fraude. O algoritmo dele vai dizer, se é suspeita de fraude, bloqueia. E se o dinheiro for para lá, tem uma camada de segurança aqui. Se o dinheiro chegar aqui e ele disser, eita, foi uma suspeita de fraude, bloqueia também, preventivo. Ele tem esse dever. Assim, são deveres e outras coisas. Esse aqui tem um dever de, a conta que ele abriu, ele tem que identificar e qualificar a pessoa corretamente. Não pode um laranja, qualquer pessoa, abrir uma conta. Tem que atestar que é aquela pessoa que abriu aquela conta. E o trabalho do advogado é achar essas falhas. Essa é uma das falhas que a gente observa, assim, na regulação PIX, que fala disso. Uma transação suspeita de fraude, ela não pode ser processada. Ela tem que ser bloqueada. Então, são questões, assim, de bate e pronto. E aí tem para a pessoa visualizar esse relatório, ela tem que ver um relatório chamado DICT, DICT, que é um diretório de identificação de chaves PIX. Então vai estar todas as informações do sistema vão estar lá, essa comunicação entre as instituições, entre as chaves PIX, tudo lá. Entendi, doutor. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre o Desenrola Brasil, né? É um tema que está aí atual, quente, que o governo liberou o Desenrola Brasil 2. E para quem está nos acompanhando, está com o nome sujo e ouve falar do Desenrola Brasil, de forma bem simples e jurídica, como funciona o programa, doutor? Na prática mesmo assim. Quem realmente que tem direito? É uma questão importante que a gente sabe hoje. Tem uns dados que dizem que até o governo, que eu acho que quase metade da população brasileira tem dívidas e dívidas inadimplentes. Então, esse endividamento da população é uma chaga social que tem algumas críticas ao programa, mas a gente vai falar mais questões pontuais jurídicas. Então, esse desenrola novo, ele é através de uma medida provisória 1355, de 3 de maio, e foi publicado em 4 de maio. Então, eles traçaram o perfil de pessoas que podem acessar a esse programa. A primeira coisa, você que está acompanhando, é saber o seguinte: existe um marco temporal dessa dívida. Então, são dívidas que foram contraídas até 31 de janeiro de 2026. Então, esse é o ponto. Até 31 de janeiro de 2026, possa ser que a minha dívida entre no programa Desenrola. Agora eu vou olhar as outras coisas. A dívida, ela tem que estar dentro de um parâmetro de tempo que é o seguinte: ela tem que ser entre 91 dias e 720 dias, ou seja, 91 dias e 2 anos. Ela tem que estar desse tempo. Se eu tiver uma dívida com 721 dias, ela não entra. Aí já elimina também. A outra questão, a dívida, somada tudo por CPF, é até 15 mil. A pessoa só pode ter dívidas até 15 mil reais. Se ela tiver com dívidas maiores, ele não vai entrar no programa. Tá certo? E, por último, é a faixa de renda. A faixa de renda de até 5 salários mínimos. Dá 8 mil e alguma coisa. A respeito dessa renda, tem algumas dúvidas que algumas pessoas até perguntaram, outra oportunidade, mas quem vai dizer essa informação sobre a renda já é um sistema interno
do próprio Banco Central, que a instituição financeira fornece. Então, já vai ser automático. A pessoa não vai estar se preocupando em comprovar a renda, não, porque já vai estar essa informação lá. Então, são 4 pontos. A dívida até 15 mil, as dívidas somadas todas, em todas as instituições. Até 15 mil, dívidas até 31 de janeiro de 2026, elas têm que estar entre 91 dias e 720 dias. E o outro ponto é até 5 salário mínimo. Então, são essas pessoas que estão habilitadas. É o artigo 3 da MP que trata disso. Muito bem. Tem um ponto nesse Desenrola Brasil que eu estava olhando e me chamou muita atenção, que isso é pouco explorado, que é um tal de pausa, né? Uma pausa na dívida. Eu não sei se isso é especificamente do Desenrola Brasil ou se isso já existe de outras formas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de pausa. O que é a pausa na dívida dentro do Desenrola e também fora do Desenrola Brasil? Né? E como que o consumidor ele pode se valer disso sem sofrer retaliações do banco? Pronto. O programa, é importante até tocar nesse ponto sobre não sofrer retaliações das instituições, porque é bom a gente entender o seguinte também. Quando o consumidor ele vai à instituição financeira, ele vai encontrar as dívidas que ele tem lá nessas condições que a gente explicou aqui. Todas as dívidas que estiver lá dentro desse enquadramento, ele vai ter que optar por todas. Também tem esse detalhe. Ele não vai poder selecionar qual ele quer pagar. Então, aquelas já estão enquadradas e ele vai ter que fazer a adesão a elas de acordo com aquela situação. Aquele conjunto de dívidas. Naquele conjunto. Ela já é um pacote que ele tem que escolher. E aí vai ter as opções de descontos. As opções de desconto já foi um ato normativo no outro dia. Então, é importante. Começa a partir de 40%. Até se quiser depois a gente olhar a tabelinha, que eu não decorei, ela pode chegar até 90% de abatimento. Eu acho que até mais, até ver. Então, ela vai chegar na instituição e, para a instituição financeira, esse desenrola ele não é um prejuízo. Por quê? Porque ele está sendo acobertado pelo FGO, que é o Fundo de Garantia de Operações. Tá entendendo? Então, ele realiza a negociação, a pessoa pode fazer o seguinte, ela pode ir na instituição e fazer a opção de pagamento à vista. Se ela tiver um desconto muito alto, ela diz, não, para mim eu consigo pagar à vista. Faz a negociação no banco, paga à vista. Como ela pode parcelar em até 48 meses. A parcela mínima não pode ser inferior a R$50. Certo. Tem uma faixa. Então, ela pode optar entre 12 e 48 meses. Então, ela pode fazer o parcelamento da dívida ainda. Quando ela paga a primeira, já limpa o nome. E para o banco é importante, por quê? Porque o banco, a partir do momento que ele faz a negociação, a pessoa está pagando a dívida. Se a pessoa, em algum momento, não pagar, o banco já pode acionar o FGO. Entendeu? Então, a dívida toda está coberta pelo fundo de garantia que a pessoa está pagando. E aí, se a pessoa, inclusive, até ficar inadimplente, eu não estou incentivando a inadimplência, viu? Que fique claro. Mas se ela vem a inadimplir, aquele empréstimo, ele vai estar coberto, porque o governo está dizendo assim, olha, banco, você negocie com esses consumidores, que é o que a gente identificou para sanear as dívidas, mas se houver a inadimplência, está aqui o dinheiro daquela dívida original para você receber. Então, para o banco não tem prejuízo. Então, não vai ter retaliações. Um detalhe importante que a gente precisa pontuar sobre o desenrola também é o seguinte, quem tem dívidas é até R$100. Não é R$100 agora, é o valor principal. A minha dívida era R$100, mas atualizou, está em 500, mas na época era R$100. Então, essas dívidas, elas acontece o seguinte, os bancos vão ter que retirar o nome do SPC e Serasa dessas pessoas. A dívida continua existindo, mas o banco não pode mais, tem que tirar a negativação. É um dado importante, dívidas até R$100. Certo. E a questão da pausa? Sim, da pausa, assim, na MP não tem nada, porque é o seguinte, quando você faz a negociação,
você tem até 35 dias para pagar a primeira parcela. Ele não fala a questão de 6 meses, né? Que Isso. Diz que tem uma pausa até 6 meses. essa Mas isso fora do desenrola tem. do desenrola na MP, não. O que pode ter, tem que ver em outras linhas, mas nessa específica, Não tem. não tem. Então é uma fake. Pode ser. Eu caí numa fake, então. Pode ser. Porque nas redes sociais a gente vê assim, muitos, como é que eu posso dizer? Muito marketing jurídico, mas ele diz assim, você pode ter, mas nessa MP não tem. Nessa MP não tem. Não tem. Ela diz que você pode pagar primeiro até 35 dias. Mas não fala assim de você vai ficar 6 meses. O que mudou foi na linha do Pronamp empresarial, mas isso aí já é uma linha mais capital de giro de empresa, que aumentou o prazo de carência, mas não para o consumidor. Para o consumidor, a linha desenrola, para ficar simples e clara, é essa. Assim, ele vai ter o desconto e se ele fizer a opção de parcelamento, até 35 dias, pagar a primeira. Doutor, aproveitando que a gente está falando sobre questão de marketing jurídico na internet, a gente vê muito, eu pelo menos vejo muito, aquela coisa assim, não negocie com o banco sem saber disso. Eu vou lhe ensinar a... Se você pedir esse documento para o banco, ele vai rapidamente eliminar sua dívida. Acho que o senhor já viu isso também, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão. Explica um pouquinho para a gente o que é o registrato, como que funciona e se realmente essa questão de você ir no registrado, pedir alguma coisa e depois ir no Gov, não sei aonde, o endereço do Gov, para poder você registrar uma reclamação, abrir uma reclamação da dívida, não sei o que, se isso realmente faz a dívida diminuir e o banco negociar melhor. Olha, o registrato é como é que eu posso dizer assim? É um canal que existe, que tem todas as suas informações financeiras ali. Ele é acessado através da conta Gov e é uma plataforma do Bacen, do Banco Central do Brasil. Então, todo cidadão seria interessante fazer o acesso ao registrado, porque lá é o seguinte, lá tem as informações de todas as suas chaves Pix, porque é importante, você pode verificar se foi criada alguma chave Pix em seu nome em qualquer outro banco, por prática fraudulenta. Então, é bom monitorar. Lá também tem um relatório que gera, que é CCS, que é todas as contas abertas em seu nome, no seu CPF. Então, lá você pode emitir um relatório que vai sair, aí se houver alguma conta lá que não reconheça, e a questão da dívida é um relatório que chama de SCR. SCR é muito comum assim, lá no Banco do Trabalho, porque está acontecendo o seguinte, as pessoas estão pagando, e algumas estão pagando com a finalidade de financiar um imóvel pela Caixa. E quando vai financiar, a Caixa diz, não, tem uma dívida vencida. Aí os colegas lá explicam, é no SCR. Só que o SCR ele não é como um Serasa e SPC, normal. Todo mundo que tem dívida, se você pegar, nem dívida, se um banco colocar um limite de cartão de crédito para você, essa informação vai aparecer lá no SCR, que você tem um limite disponível. Se você usar, vai aparecer que você usou. Se você estiver devendo, aí vai aparecer lá o prazo que você está devendo. Então, ele atualiza não como o Serasa e SPC, ele tem um prazo maior para atualizar, mas era muito comum o pessoal falar isso, porque antigamente no SCR, você ia no banco, aí você estava devendo, por exemplo, R$5.000. Aí o banco dizia, se você pagar R$1.000, a gente quita a dívida. Aí você ia lá, pagava os 1.000 e ficava 4.000 que o banco deu desconto, né, no prejuízo. Aí esse prejuízo ia e gerava uma coluna lá no SCR, ficava assim, prejuízo, R$4.000 no banco tal. Aí essa informação ficava para todos os outros bancos e a pessoa ficava impedida de ter crédito. Aí gerava muitas demandas judiciais. Aí o Bacen ele foi, atualizou e agora essa coluna ela não existe mais lá. Não existe essa coluna. Não existe o nome prejuízo. Existem informações de dívidas. Se a dívida estiver vencida, vai aparecer lá. Vencidas até 30 dias, 61 a 90 e assim vai. Tem uns parâmetros. Então, no registrado fica todas essas informações.
chave Pix, conta, SCR. Se eu fizer uma reclamação contra um banco, vai estar lá, eu posso consultar todos os protocolos. Então, é importante as pessoas até analisarem. E sobre a plataforma consumidor.gov, ela é uma plataforma essencial hoje para fazer uma fiscalização de todos os fornecedores, não só de bancos, porque ela é monitorada pela Senacom, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor. Então, eles monitoram, eu acho que teve uma época que era o Ministério da Justiça acompanhar também, hoje eu não sei como é que está essa parte de divisão, mas ele monitora para pedir explicações aos bancos sobre isso. A FEBRABAN, ela tem normas que chama Sistema de Autorregulação Bancária, que são normas entre elas, as instituições da FEBRABAN. A gente não consegue reclamar diretamente à FEBRABAN sobre algum banco pertencente. A gente usa a plataforma do consumidor que eles monitoram lá também. O índice de reclamação não resolvida, índice de satisfação. Então, qualquer pessoa pode utilizar a plataforma, inclusive, assim, contra esses grandes consumidores, que é banco, telefonia, porque a gente vai ligar, vai reclamar, passa 2 horas pendurado no telefone, e lá, inclusive, uma reclamação, ela serve até de prova que a pessoa tentou resolver. Agora, se vai reduzir quanto àquela questão da dívida, não funciona assim. Se o banco vai conceder o desconto ou não, é tudo um processo, é um momento. E aí, assim, não é nesse sentido, assim, você dizer, eu posso pagar até tanto que o banco vai lhe conceder o desconto. Tem muitas questões envolvidas por trás. Muito bem. Eu tenho 2 pontos aqui para trazer para o senhor, eu não posso esquecer. O primeiro, eu quero falar sobre dívidas vencidas mais de 5 anos. E o segundo, eu acabei esquecendo. O senhor acabou de falar agora sobre a questão de... O registrado de consumidor.gov. Registrado de consumidor.gov. Não, mas foi outra coisa que só falou por último agora, mas tudo bem. Dívidas vencidas mais de 5 anos. Também a gente cansa de ver propagandas publicidades relacionadas a isso. Que você tem dívida com mais de 5 anos de vencida e você não consegue fazer... Não pagou, não consegue crédito por conta que essas dívidas estão em algum ponto que pode ser acessada pelos bancos e aquela coisa toda, tal. Eu queria que o senhor também falasse sobre isso. Isso é verdade, isso não é verdade? E se é verdade, como é que faz para tirar essas dívidas para elas sumirem? Pronto. Esse é um ponto importante também que tem gerado, inclusive, debates judiciais, que é o seguinte: a dívida até 5 anos, ela fica com a anotação no Serasa e no SPC, né? Chama nos birôs de crédito. Então, até 5 anos, o banco ele tem o direito de fazer a cobrança, utilizar essas ferramentas de cobrança. A partir de 5 anos, recentemente saiu uma decisão que ele não pode mais fazer a cobrança. Assim, ele não pode anotar o nome no Serasa e SPC ou fazer cobranças, envio de cartas, essas formalidades. Não pode cobrar mais. Não pode cobrar, mas a dívida continua existindo e internamente ele pode não liberar crédito. Dizer assim, colocar condições para poder liberar crédito para aquela pessoa, para negociação. Agora, a respeito, essas são informações internas da instituição. Fora dela, essas informações, não sei como as outras acessam, mas elas nem vão aparecer no SCR, porque o SCR, o prazo são os últimos 5 anos também. Então, não vai aparecer no SCR e muito menos no SPC e Serasa. Então, teria que ver só se for um sistema de informações que está obscuro, assim, que não tem transparência, que ninguém sabe. Pode ser que exista, ninguém sabe, mas oficial não é. Oficial não existe. Não existe. Então, essa questão de, você não consegue crédito porque com dívida vencida há mais de 5 anos, porque está anotado em algum lugar, isso é fake. E assim, oficialmente não existe negativação nos sistemas de proteção de crédito e anotações no SR também não vai ter, porque não vai dizer que dívida está vencida, não vai aparecer essa dívida lá. Então é muito difícil assim. Agora, os bancos eles vão fazer uma análise.
O pessoal fala muito hoje em score, né? Meu score tá alto, Isso. meu score tá baixo. Eu não vou dizer que isso não é relevante. Ele tem pode ser que tenha uma importância, mas o que o banco analisa hoje é a questão do risco, é um negócio chamado rating. Então ele vai pegar aquela questão que a gente conversou no começo, que é o perfil da pessoa. O perfil, a renda, as condições geográficas, o momento macroeconômico, o índice de custo de créditos, se é uma operação que tem garantia, não tem. Então ele vai fazer toda uma análise sobre aquela operação para dizer se vai liberar o crédito ou não, e se liberar o crédito, a taxa de juros que vai adequar aquele risco. Mas, assim, sobre esse compartilhamento, se tem, eu desconheço, nunca ouvi falar. Uhum. Os casos que o senhor pega, que trabalha com eles, geralmente são mais voltados ao quê? Hoje eu trabalho assim. A maioria dos casos que eu venho pegando é fraude Pix, relacionada ao Pix, e algumas questões, mas não aqui no estado de Pernambuco, de outros estados. Revisão de contratos bancário, financiamento de veículo, capital de giro. Uhum. Dentro desses três, dos dois últimos temas, né? Capital de juros De giro. Capital de giro, eu acho que você já ouviu falar que a empresa vai lá, você isso. dá aquele dinheiro e o banco vai e libera na conta dela aquele valor para ela Uhum. ir pagando. Isso é relacionado ao quê? Essas ações é o quê? Juro abusivo É, também? é. Quando é o consumidor, o juro abusivo é possível a gente identificar, sim, porque a gente vai ver as condições. Não existe um tabelamento de juros. Para dizer, olha, se quando as pessoas vão analisar um contrato, para você ver, o mercado, ele tem uma taxa média de mercado, que no caso o mercado a gente chama o Banco Central. Ele tem uma taxa, que é a taxa conhecida como taxa média do Bacen. Então, a taxa média é a que os bancos informam para o banco que está praticando aquela linha. São várias linhas de crédito. Vai dizer, naquela linha de crédito, por exemplo, eu quero um empréstimo pessoal num banco. Eu vou lá, eu quero um crédito pessoal que caia na minha conta, que vai descontar na conta. Crédito pessoal não consignado. E aí aquela linha de crédito específica, ela tem uma taxa de juros que todos os bancos estão praticando no mercado, e quando eles informam, o banco estabelece uma taxa média. Ó, de acordo com todas essas taxas, a média naquele mês é essa. Tem uma forma de identificar isso, taxa média, mas ela não é um parâmetro objetivo, assim. Os juros abusivos, ele tem que ver sempre num caso concreto. Na pessoa, as condições, por exemplo. Tem uma pessoa que recebe um PPC numa conta bancária, e aí foi ofertado um crédito pessoal a ela, e esse crédito pessoal poderia ser numa taxa de juros que está sendo a média praticada daquela linha de crédito pessoal. Mas aí é um BPC e poderia envolver outras condições. Aí teria que ver, olha, de acordo com aquele caso, pode até não estar muito alta da taxa média que a gente analisa, mas as condições que o banco utilizou foram abusivas. Então é sempre assim, quando a gente fala de juros abusivos, é no caso concreto que o judiciário hoje está caminhando para isso. Mas no mercado de crédito, tem algumas instituições financeiras, eu não vou nem citar, mas tem umas 3 aí, tem uma até que patrocina um time, que eles emprestam dinheiro pessoal, a taxa de juros de 20% a 25% ao mês. Veja, nem a agiota empresta isso. Então, esses contratos, e a consumidores idosos. Então, esses contratos, visivelmente, eles são abusivos. Assim, de cara, você pegar, é extorsivo o nome. É extorsivo. E aí eles respondem hoje na justiça várias demandas judiciais por causa disso. E perdem. E perdem muitos. Eu tenho amigos que tem um colega lá no Mato Grosso que ele tinha mais de 4.000 ações contra só essa instituição. Caramba. Só essa que não tem mundial. Agora, doutor, tô pensando aqui, uma instituição dessa, e ela vai perder todas as ações. Ela não vai falir, não?
Ela Porque deve ter. É. se torna algo assim um pouco complicado, porque você sabe que você está fazendo uma coisa que vai lhe dar problema, que é o juro abusivo. 20 a 25% por mês não existe. É O- como o senhor mesmo falou, nem agiota. Nem a agiota. Agora tem que ver o seguinte, que às vezes nem as fontes de recursos das instituições nem sejam tanto só o crédito. Pode ser outras coisas. Porque além de atuar no crédito pessoal, ela atua em outras linhas de mercado. Sim. Aí, ela é uma instituição que tem relevância, assim, a gente vê sempre a atuação dela aí, não acompanha o faturamento, mas ela, quando eu falo de perder, não tem dano moral nesse tipo de ação. Até onde eu saiba, nunca vi caso de dano moral. É sempre revisão de contrato. Ah, é só revisão de É contrato. só Aí a revisa e revisão. baixa. Isso. Ah, Você vai entendi. revisar o contrato e vai devolver o que você cobrou em excesso. Não Uhum. tem dano moral. É só assim, eu quero o que você cobrou em excesso, você vai ficar. O ISS você devolve ao consumidor. Em muitos casos tem que devolver em dobro, tá certo? E em outros devolve simples. E essas instituições, muitas delas é assim, elas não fazem só um contrato. Elas fazem 5, 10 contratos. São muitos contratos. E quando vai ver, ao longo do tempo, você pegou um empréstimo de 1.000 e já pagou mais de 10.000 e a dívida está lá. E a dívida está lá E se ainda. você atrasar, a dívida que era 1.000, ela passa em pouco tempo para 10, 15 mil. Ok. Doutor, financiamento de carro. Quais são as principais ações nesse sentido? Também é com juro abusivo também, na questão de financiamento veicular, né? E como é que o consumidor pode fazer para poder estar evitando ou até se ele sentir que ele está sendo vítima de um juro abusivo, o que ele deve fazer? Olha, financiamento de veículo, não só o juro é abusivo, mas são os componentes do contrato, que a gente chama os contratos acessórios, mas os encargos que tem lá dentro. A pessoa entra no estabelecimento comercial para realizar um sonho, né? Comprar um veículo, financiar, e aí de repente ela sai com um contrato que, assim, ela era para financiar só uma parte, mas vai ter várias coisas lá dentro que acaba deixando a operação dela em si mais onerosa. Aí, os juros abusivos nesses casos. Além do juro, tem seguro, os bancos. Os bancos, eu vou dizer assim, os bancos, mediante os seus vendedores lá na ponta, que são os correspondentes. Além de seguro, coloca algumas taxas indevidas, e todos esses custos, eles acabam aumentando o valor do crédito. Se aumenta o valor do crédito, aumenta a taxa, que a gente chama de custo efetivo total. Então, o custo total do financiamento acaba ficando maior. Aí, existe uma taxa média para esses contratos aí de financiamento de veículo e, assim, muitos bancos ele tem uma coisa que chama de tabelamento. O vendedor lá na ponta, ele usa como se fossem umas tabelas assim, sabe? Ele vai conceder para aquele cliente, ele pode botar uma taxa menor, mas ele faz uma opção de botar uma taxa maior, porque é uma comissão maior para ele. Então tem essa opção. Sei. E além disso, tem a própria taxa do banco. Tem bancos que, assim, uma taxa que você poderia praticar, uma taxa mais baixa, por quê? Porque quando você vai financiar um veículo, aquele veículo já está em garantia. Se eu não pagar, o banco toma. Além do veículo em garantia, o veículo tem seguro. Se eu morrer, o banco recebe aquele dinheiro. Mas mesmo assim, eles botam uma taxa lá em cima. Então, o consumidor ele pode fazer uma análise nesses contratos. Ele pode pesquisar lá no site do Bacen. Eu posso dar essa informação? Pode, né? Pode. Todo mundo. Se você botar assim, acho, séries temporais Bacen, bote assim no Google. Aí você vai entrar lá, vai ter estatísticas de crédito, taxa de juros. Procure lá a parte mensal. Pronto. Quando você abrir, vai aparecer todas as linhas de crédito. Aí só é digitar assim, ó, dá um Ctrl F, digita pessoa física ou financiamentos. Procura pessoa física. Aí vai aparecer lá. Aí você pode comparar com a taxa do seu contrato. Vai ter que. Qual foi o período? Um mês.
vai aparecer lá. Se a taxa do seu contrato estiver muito acima, não quer dizer que os juros ainda estejam abusivos, porque depende da pessoa. Mas é bom você sempre procurar assim, fazer uma análise mais técnica. Mas se tiver muito acima, assim, aí já é uma coisa a desconfiar. É comum a pessoa financiar um carro e pagar 3, Aí é que está o problema, porque porque geralmente é assim. você dá uma entrada, inclusive, né? Para você financiar, tem que dar uma entrada. Isso. Aí você dá a entrada, financia, e além desse financiamento, o seguro que eles colocam no contrato não é um seguro normal. Assim, o seguro ele está sendo, o nome é capitalizado igual o crédito. Se eu peguei 10 mil e está correndo juros sobre os 10 mil, o seguro que tem lá de 2 mil vai estar correndo juros em cima dos 2 mil. Então, o seguro que era 2 mil passa a ser maior. Se foi o dobro, vai ser o dobro, 4 mil, 4.500. Tá entendendo? Então, isso aí encarece a operação financeira. Você acha que está pagando só o financiamento, você está pagando outras coisas que dão o lucro à instituição e a comissão do vendedor. Então, essas informações no contrato, vocês, quando for, inclusive assim, é bom que qualquer operação de empréstimo, financiamento, qualquer coisa, é bom o consumidor antes fazer uma análise prévia com alguém, algum advogado, para a pessoa olhar lá e explicar direitinho, porque às vezes sai mais caro desfazer o contrato no judiciário. Sai muito bem. mais caro. Doutor Vinícius, a questão de financiamento de residencial, né, o sonho da casa própria, acontece muito das pessoas financiarem e em algum momento dá algum probleminha e a pessoa ter que começar a ficar inadimplente, atrasar 2, 3 meses. Existe no mercado uma máxima de que 3 meses o banco vai lá e toma a casa. Isso é de banco para banco ou não? Ou isso não consta, isso não é verdade? Como é que o senhor poderia falar para a gente sobre isso? Pronto. Essa questão de financiamento imobiliário eu não atuo, mas assim, essas questões pontuais dá para responder. Não existe um prazo certo. Assim, com um mês de atraso, se o banco quiser, ele já pode começar a tomar as medidas cabíveis. E Tem quais banco são elas? que aí ele já pode a gente tem um nome técnico lá que ele já faz ele é o proprietário do imóvel e a pessoa está utilizando, tá em posse do imóvel. Então eu esqueci o nome técnico agora, Sim. que ele vai já coloca o imóvel para leilão. Isso sem aviso prévio? Ele avisa, ele notifica a pessoa. Notifica. Porque se a pessoa está devendo, atrasou uma parcela, ele já pode notificar que existem as consequências. Mas vai ser muito difícil. Porque, por exemplo, vai ter alguns custos. Tem bancos que demoram, às vezes, 5, 6 meses para fazer. Porque para fazer todos esses procedimentos, vai ter que ter um corpo de advogado, vai ter umas questões envolvidas. No Minha Casa Minha Vida tem a opção de você fazer o parcelamento da dívida e jogar lá para trás. Os bancos dão essa opção também. Agora, as outras eu não acompanho. O que eu sei é o seguinte, existe uma linha de financiamento que é no SFI, porque o imobiliário tem várias linhas. No SFI, existe uma taxa de juros lá que era para o banco praticar, era para ser uma taxa de juros anual. Só que eles vinham capitalizando essa taxa mensal. Então, todos os contratos no SFI, até então, tem um prazo lá, todos os contratos, os juros estão abusivos, está acima do permitido. E aí qualquer pessoa tem direito de fazer a revisão desses contratos. Aqui na região, eu acho que não tem assim, essa linha, que são valores mais vultuosos. Doutor Vinícius, voltando a falar sobre o Desenrola Brasil, qual a vantagem, o porquê, né, dessa questão do Desenrola Brasil, do governo criar esse programa, se os próprios bancos já fazem esse tipo de negociação com seus clientes? Nós sabemos que já existe, né, o banco, quando você está muito atrasado com alguma questão, quando está chegando perto de completar 5 anos, principalmente, os bancos costumam procurar os devedores e fazer propostas muito boas, de até 90% de desconto.
né? Então, por que que existe o Desenrola Brasil nesse sentido? Qual é a vantagem dele? Antes de entrar nesse tema, é importante uma coisa que a gente não conversou. Os bancos, quando eles cobram dívidas, eles usam uma coisa chamada provisionamento bancário. Provisionamento é o seguinte: o banco lhe empresta R$ 100. Desses R$ 100 que ele lhe emprestou, uma parte, eu acredito que 10%, eu teria que ver quanto é que está hoje, uma parte ele deposita numa conta do Banco Central. Ele faz um provisionamento lá, do valor que ele lhe emprestou, que é para garantir a liquidez. Se você não paga essa dívida, à medida que o tempo for passando, ele vai fazendo um provisionamento. Então, se ele colocou R$ 10 lá, quando passar 30 dias, ele vai ter que colocar mais 10. Passar 60 dias, ele aumenta o valor. Quando chega em 180 dias, ele já colocou a dívida toda lá. Então, os R$ 100 que ele emprestou, ele colocou R$ 100 lá, para garantir a liquidez. Então, para o banco, ele está tirando dinheiro do caixa e está colocando lá naquela conta. Então, o banco está ficando com menos liquidez para emprestar o crédito. Tá entendendo? Sim. É uma resolução, acho que é 4966, que trata... Ela mudou, para você ver como ela é complexa, porque ela mudou em 2021 e o Bacen deu 3 anos para os bancos se adaptarem. Para você ver, existia uma forma de provisionamento que era vigiou aí vários anos, mas em 2021 foi 2020, mudou e deram 3 anos para as instituições fazer o enquadramento técnico para poder se adequar, porque seria o provisionamento daquela forma. Certo. Então ele coloca lá. Então, quanto mais dinheiro parado para a instituição, menos liquidez ela vai ter. Então, para ela é ruim. Certo. E aí é o momento aí ela fica mais propensa a fazer negociações. Mas aí ela não é uma questão de 5 anos. Às vezes o banco, a pessoa está com crédito atrasado há 1 ano e o banco já vem com uma proposta de 90%. Sim, sim. Porque eu Depende falei do- 5 anos porque é o que Isso. costuma acontecer, né? Depende do tempo, depende da estratégia deles. Às vezes eles querem mais liquidez no mercado e aí eles começam a negociar dívidas inadimplentes e às vezes eles não querem e eles também vão escolher quais dívidas maiores, menores. E a questão do desenrola é mais assim, não sei se você lembra, desde 2018 tem um político que falava, né? A gente tem que fazer renegociação de dívidas das pessoas, das famílias, porque o crédito está travado, as famílias não estão consumindo. E aí o desenrola vem bem nesse sentido. Eu acho que eles fizeram uma análise para saber qual era o perfil que dava para fazer assim, a incidência maior de inadimplentes no Brasil. E essa quantidade de pessoas, qual seria o impacto se elas voltassem a consumir? Faixa de renda, até porque faixa de renda até sem salário mínimo. Né? São pessoas que não são tão poupadores. É dinheiro para consumo. Sim, sim. Então, o desenvolvimento nesse sentido é mais para destravar um nome assim, para Voltar a consumir. voltar a consumir. Para movimentar a economia, então. Movimentar. E, Né? para você, o ano passado, porque a gente está falando de Desenrola 2, mas o primeiro que teve em 2023, ele teve alguns impactos. Algumas instituições, o ano passado, o crédito, ele estava liberado. Tinha instituição que, mesmo com o nome negativado, liberava o crédito da pessoa. Aí, esse ano, a política de crédito mudou novamente. Mas é tudo assim, depende do momento. Depende do momento. Muito bem. Doutor Vinícius Dias, a gente está se aproximando do final da nossa conversa, doutor, mas eu tenho aqui o quadro chamado Ping Pong, que são perguntas rápidas e respostas ligeiras. Eita, eu vou tentar responder rápido. Um lugar especial para relaxar em Pernambuco. Eita, Pernambuco. Deixa eu ver, no Vale do Catimbau. Vale do Catimbau, ali em Buíque. Lindo. Né? Lindo. Lindo mesmo. Uma música que te dá energia. Energia, colocar Caetano Veloso, a gente já acorda com alegria geral, energia, 100%. Qual o seu prato favorito para o fim de semana? Prato favorito para o fim de semana. Eu acho que, assim, eu gosto de comer comidas típicas daqui. É buchada
com arroz mexido no mercado público. Acho que não tem É bom. coisa melhor, não. Um livro não jurídico. Um livro. São vários. Mas eu vou escolher assim, o que marcou, acho que a Bíblia. Se eu pudesse. Tem vários, mas o mais importante para mim foi a Bíblia. Se o senhor não fosse advogado, seria? Seria treinador de futebol. Treinador de futebol. Olha Sempre só que tive um interessante. Sempre teve um sonho? Também. E é. Chegou a atuar em algum Não, momento? Não. Não, eu jogava quando era. Mas eu sempre gostei de ver essas questões. Tática, jogo, tal. Estatística depois. Teve uma época que eu passei até a apostar. Torce para quem? Leão do Recife. É O Leão. esporte. O que não pode faltar no seu dia para ele ser bom? No dia, acho que acordar e tem que ver minha família. Se não ver, é uma coisa. O dia não vai ser legal, não. Vinícius Dias por Vinícius Dias. Vinícius Dias por Vinícius Dias. Essa daí seria como? Você por você mesmo. Quem é você? Quem é você por você mesmo? Essa daí não fica muito em aberto, assim, eu não. Eu acho que é uma pessoa. É humildade, né? A humildade acima de tudo. É isso aí. Eu quero agradecer demais, doutor Vinícius, por sua vinda aqui nos estúdios da Elo TV para participar do nosso podcast, o Causos e Causas. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, né? Eu sempre vou estar à disposição para falar sobre esses temas. Tem a minha rede social aí que eu vou começar a disponibilizar informações aí. Vocês podem mandar dúvidas, mandar questões que a gente vai colocando lá. Que o objetivo é isso, é fazer um espaço de publicação de informações para ajudar as pessoas, né? As pessoas a se informarem melhor e saber os seus direitos, né? É isso aí. Muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Não esqueça de deixar seu joinha, viu? Clica aí no sininho, segue o canal da Elo TV. E se você, assim como eu, tem um projeto audiovisual e não sabe como tirá-lo do papel, é só procurar a Elo TV, que aqui eles te ajudam. Um grande abraço e até a próxima.